Vontade de Deus. Como é que você sabe qual é a boa e perfeita, agradável vontade de Deus para a tua vida? Pergunta para a pessoa que está ali ao teu lado. Tu sabe qual é a vontade de Deus para ti? Pergunta. Pode perguntar. Como nós podemos saber qual é a vontade de Deus? Bem, é um pouco sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nós vamos ir para a 6ª lição do livrinho do discipulado. Caso tu não tenha ele ainda, pode pegar aqui na biblioteca. E a 6ª lição, ela fala em específico sobre a Bíblia. E como ela é a luz, e como ela também nos dá vida, como ela nos orienta, como ela nos conduz num caminho de vida. Mais ou menos sobre isso que nós vamos estar conversando hoje. E respondendo a essa pergunta, como é que este faz para saber qual é a vontade de Deus? Eu acho que essa é uma das perguntas que este mais se faz, né? Será que eu vou para a direita ou será que eu vou para a esquerda? Será que eu torço para o Grêmio ou eu torço para o Inter? Será que eu trabalho ou não trabalho? Será que eu caso ou não caso? Será que eu compro ou eu vendo ou não faço nada? Será que eu vou ou não vou? Deixo ou não deixo? Qual que é a vontade de Deus para mim? Como eu posso ter certeza do que fazer? Como é que eu posso ter certeza que aquilo que eu estou fazendo agrada a Deus ou não? Como é que este faz? Por meio da Bíblia, por meio da palavra de Deus. Mas vamos abrir nossa Bíblia em Salmos 119, versículo 105. Vamos abrir nossa Bíblia, porque esse é um daqueles versículos de geladeira. Um daqueles versículos que se você não tem na tua cabeceira da mesa, pode colocar. Salmo 119, versículo 105, diz assim: a tua palavra é o quê? Lâmpada que é o quê? Que ilumina o quê? Os meus passos. E que é o quê? É luz que clareia o quê? O meu caminho. Gente, se nós poderíamos parar nesse versículo. Se este colocasse a Bíblia como a nossa lanterna para iluminar a nossa vida, os nossos caminhos seriam um pouco mais fáceis. Quantos erros nós deixaríamos de ter cometido? Quanto sofrimento que nós causamos a nós mesmos ou a quem está próximo de nós por fazer algo completamente diferente do que a palavra de Deus nos fala. Estou para dizer para vocês que 100% das vezes que este sofre, nós sofremos porque este quer algo diferente do que Deus tem para nós. 100% das vezes que este se arrepende e dói, é porque este faz algo diferente do que Deus tinha planejado para nós. Se nós praticássemos esse versículo de geladeira, talvez a nossa vida seria muito mais fácil, menos dolorosa. Talvez você não estaria passando pelo problema que tu está passando quando entrou pelaquela porta hoje, né? Em 2 Timóteo, versículo 16, também é um outro versículo chave para isso que a gente vai estar conversando hoje. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, nos diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda palavra, quase do índice até o final, os mapinha. Toda palavra de Deus, ela é inspirada por Ele e dada a nós, para nos preparar para qualquer coisa que este faça. Isso que é incrível, porque diz assim, para deixar o homem então apto, plenamente preparado para toda boa obra. Se tem alguma coisa que tu tem que fazer nessa vida, saiba que Deus já disse como tem que ser feito. Dá para entender o que esse versículo quer dizer? Que ele diz assim, ó, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Se existe alguma boa obra que Deus quer fazer contigo ou fazer por meio da tua vida, Ele já disse como fazer isso. E está na palavra, está na Escritura. Simples assim. Só que por mais que este entenda essas verdades, uma verdade bem dolorida é essa. A dura verdade é que nunca se teve uma propagação do Evangelho como nós estamos vivendo nesse momento da história humana. Nunca a palavra de Deus chegou aos lugares que chegou. Nunca. Por meio da tecnologia, por meio até mesmo da evangelização dos homens, juntando todas as energias para fazer com que o reino de Deus possa crescer. Nunca na história da humanidade a palavra de Deus chegou a todos os lugares. Mas eu estou para dizer que se nós pegar aqui, deve ter mais de 100 Bíblias paradas nas estantes de casa.
Nunca teve tanta Bíblia também pegando pó. Isso que eu quero dizer. Se nós olhar aqui para o lado, deve ter uma pilha de Bíblia aí parada que as Bíblias são cristãs, mas os cristãos deixaram as Bíblias aí, né? Até o Adelar e a Fátima, alguém deu um aviso uma última vez. Procure a Bíblia, gente, que tem umas Bíblias que são mais cristãs que os cristãos que deixaram elas ali. Nunca a palavra de Deus ficou pegando tanto pó que nem agora. Porque nunca existiu tantos cristãos como existem agora, e a gente não vê diferença nenhuma. A gente não vê diferença nenhuma. O Brasil nunca foi mais cristão do que como está hoje. E também nunca esteve tão ruim como está hoje. Peraí, sabe? O evangelho nunca chegou a lugares tão distantes como tem chegado. Mas na prateleira da nossa casa a Bíblia está lá pegando pó e a gente não usa. A dura verdade é que nós vivemos, de certa forma, um momento de menosprezo da palavra de Deus. A gente não tem se apegado a ela, não tem demonstrado amor à palavra, não tem se debruçado dia e noite sobre a palavra para entender o que Deus quer que a gente faça. E daí a gente fica se perguntando, será que eu caso ou não caso? Será que eu compro uma bicicleta ou um apartamento? O que Deus quer para mim? Mas a gente não investe 5 minutos por dia para ler a palavra. A gente se alimenta de arroz e feijão todos os dias, mas a nossa vida espiritual está definhando. Está precisando de muleta. E quando eu digo de muleta, está precisando que outros interpretem o que a Bíblia está querendo dizer. Nunca da história da humanidade a palavra foi divulgada da forma que está sendo hoje. Mas ela também jamais ficou tão menosprezada. E diante disso, se por um lado existem muitos cristãos que talvez sejamos até nós, nesse momento, cristãos acomodados, que não entendemos o privilégio que é ter a Bíblia na mão, folhear, o barulhinho das folhas. Eu estou para dizer para vocês que tem muitos outros que sabem realmente o valor da palavra de Deus. Existem alguns lugares onde a palavra, estar com a Bíblia, é sinônimo de sentença de morte. A Coreia é o país número 1 na classificação dos países mais perseguidos, né, diante da Portas Abertas, do Ministério Portas Abertas Internacional. E na Coreia a Bíblia ela é absolutamente proibida. Sabe o que o pessoal faz lá para ler a Bíblia? Eles têm um potinho e eles pegam a Bíblia e colocam dentro do potinho. E daí tampam um potinho. Aí eles fazem um buraco no jardim e escondem a Bíblia lá dentro. E fecha. Aí no outro dia, depois quando eles vão ler com a família, todo mundo, eles vão lá, desenterram a Bíblia, abrem o potinho, pega a Bíblia, lê. Bota no potinho, tampa, guarda. Todos os dias assim. Tem alguns outros países que agora a moda é o celular, né? Então a tecnologia também está ajudando a esses cristãos que não podem ter acesso à Bíblia. Sabe qual é a maior prova de amor que tu pode dar para um desses cristãos? É levar num chipzinho, sabe aquele que vai no celular de memória? Levar a Bíblia ali. Muitos têm entregue e evangelizado outras pessoas dando um chip de celular com a Bíblia ali dentro. E com vídeos e a história de Jesus. Tem sido assim. Muitos têm lançado balões. Eles pegam um balão nas costas e na frente do balão o pessoal coloca o evangelho de Mateus, enchem de gás hélio e saltam de um para o outro. E quando chega lá, a pessoa que pega pode se deparar com o evangelho de Mateus e conhecer a verdade de Jesus. Como ele nasceu, por que ele nasceu, quando ele morreu, por que ele morreu. Na China, eu tenho um vídeo que eu gostaria que o Roger colocasse para nós, que mostra claramente a alegria do pessoal recebendo a palavra de Deus. Vamos assistir um minutinho, 1 minuto de vídeo. 当我看到这本书，或者看到了那些帮助我们的弟兄姊妹们，他们的血和力上回来的，这是我们教会这个时候最需要的，真是我们最需要的书。 Para nós, duvido que este se atacaria assim para pegar as Bíblias. Senão não teria tanto ali sobrando para vender, né? Na Arábia Saudita foi decretado pena de morte para quem for encontrado com a Bíblia. Se nós estivéssemos lá, provavelmente nós estaríamos sendo fuzilados agora ou decapitados, né? A dura verdade é essa,
que jamais houve na história uma propagação do evangelho dessa forma, mas também ela nunca ficou tão menosprezada por cristãos covardes, omissos e acomodados. Cristãos religiosos e que não entendem a preciosidade do evangelho, não entendem o valor que é ter a palavra de Deus na sua mão. E é isso que tem acontecido, infelizmente. Mas a Bíblia, o que é a Bíblia, né? A Bíblia, o nome em grego significa rolo pequeno de papiro. E ela é formada por 66 livros. Desses 66 livros, 39 fazem parte do Antigo Testamento. 27 livros fazem parte do Novo Testamento. A Bíblia é um livro que foi escrita por cerca de 1.600 anos de história por 40 autores diferentes. Sendo que o último livro dela foi escrito há mais de 2.000 anos atrás, né? Essa é a Bíblia, né? Vamos abrir em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Aqui a gente pode ter um entendimento de que a Bíblia, apesar de ter ser escrita por 40 autores, ela foi sim inspirada por Deus e não é de origem humana. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim: Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então a Bíblia toda foi inspirada por Deus. Deus usou pessoas ao longo de 1.600 anos para falar o que ele dizia. E muitas vezes ele falava, assim diz o Senhor. E o profeta falava, né? E isso foi sendo escrito e inspirado por Deus. Em João, capítulo 5, versículo 39, nos diz qual é o centro da palavra de Deus. Por que ela foi escrita e sobre quem? Qual é o motivo principal? Em João 5,39, nos diz que vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Quem estava falando isso era Jesus. Jesus estava falando que toda a Escritura testemunhava a seu respeito. O centro da Bíblia é Jesus. Se nós pudéssemos botar a foto da capa da Bíblia, seria Jesus. Ele é o personagem principal. E é como Deus criou o homem, criou os céus e a terra, e o homem, como esse homem então pecou, se desviou de Deus, então Deus escolheu uma nação, fez uma promessa e uma aliança para essa nação, caminhou com todo esse pessoal e dessa nação surgiu o Salvador, Jesus. E ele foi reconhecido na terra, viveu, cresceu, ensinou, fez milagres, morreu por nós, ressuscitou e foi junto ao Pai. E a Bíblia acaba dizendo como será o fim da história humana quando Jesus voltará para resgatar os seus e julgar a humanidade, né? Jesus é o centro da Bíblia. Jesus. As Escrituras falam a respeito de Jesus. Mas Michel, por mais que tu tenha feito um resumo assim da Bíblia, às vezes parece tão difícil de entender, né? Tem alguns versículos aí que a gente fica meio, não sei se sim, se não, né? Quando a gente estava estudando a série sobre ser semelhante a Cristo, e nós tínhamos chegado nesse sinalzinho aqui, que era baseado no ensino, e a importância do ensino, nós tínhamos comentado, eu comentei naquela vez, sobre por que a Bíblia algumas vezes é difícil de ser compreendida, né? A Bíblia, então, ela é um pouco difícil de ser compreendida, algumas vezes nos dá algumas dificuldades, porque existem dois tipos de distanciamentos. E o primeiro é através da natureza humana. O distanciamento da natureza humana é o seguinte, caso vocês não lembram, né? Primeiro, nós temos uma dificuldade, um distanciamento temporal. Ou seja, a Bíblia não foi escrita ontem. A Bíblia não foi escrita como o roteiro da novela das 8 que acabou de passar na sexta-feira. Ela foi escrita há 2.000 anos atrás. Então, é lógico que nós temos uma distância temporal. Por isso, algumas vezes, ela pode ficar um pouquinho mais difícil. Também, nós temos um distanciamento no contexto, porque ela foi escrita para povos que não existem mais, pelo menos da forma como eram naquele momento. Então, tem essa distância de contexto. Nós não estamos lá com eles, né?
também tem uma dificuldade e um distanciamento linguístico, porque ela não foi escrita em português, né? Nem em italiano. Se fosse italiano, pelo menos nós ia conseguir se virar bem, né? Ela foi escrita em aramaico e um grego antigo que não é o grego que se fala hoje. Tem um distanciamento linguístico também. E também tem um distanciamento autoral. Ou seja, eu não posso chegar para Jesus, para Paulo, por exemplo, e pedir para ele, o que tu quis dizer nesse versículo? Né? Me explica melhor que eu não entendi. Tem essa distância autoral. A Bíblia, por mais que seja um livro divino e sagrado, inspirado por Deus, ela não caiu do céu. Né? Ela foi escrita por homens inspirados por Deus. Então a gente tem essas 4 distâncias que algumas vezes não é que nos dificultam ou deixam que seja impossível de compreender. Mas se a gente não tiver atenção, a gente erra naquilo que a gente vai interpretar. E o que a gente tem visto muito hoje é cristãos que não sabem interpretar a Bíblia. Muitas das vezes por causa disso. Um outro distanciamento, então, é devido à natureza divina de quem escreveu a Bíblia. Deus é muito diferente de mim, diferente de vocês, diferente de nós. Deus é Deus. E o meu pecado, o nosso pecado, nos afasta dele. E nos afasta até mesmo de compreender perfeitamente o que estava no coração dele. Às vezes, essa distância da nossa natureza pecaminosa com a natureza divina de Deus faz com que as coisas fiquem um pouco balançadas. Né? Mas, será que é impossível de interpretar a Bíblia? Então, não. Porque Deus, sabendo de tudo isso, ele nos deu o verdadeiro intérprete, que é... Como quem quer que eu não entendi muito bem? O Espírito Santo. Diz para a pessoa que está do teu lado quem que é o verdadeiro intérprete. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Lembra que ele interpreta nossos gemidos inexprimíveis, que ele é nosso tradutor, porque nem orar a gente sabe. Esse é o Espírito Santo. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 até o 11. Tudo isso já foi falado, pessoal, naquela área do ensino, naquele dia, um único momento. E também no mês passado, quando nós falamos sobre a 5ª lição do discipulado, falava especificamente sobre o Espírito Santo, nós lemos esse texto. Então diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. E olha só, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois, quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, é o Espírito Santo de Deus que é o verdadeiro intérprete. É quando a gente abre a Bíblia e lê aquele Salmo 1, versículo 1 e diz: puxa vida, eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. E daí é o Espírito Santo que está traduzindo, que está me explicando, que está me mostrando. E por isso que a Bíblia ela é viva, porque toda vez que a gente abre ela, o Espírito Santo nos conduz e nos mostra coisas que a gente já talvez tinha lido, mas não tinha entendido direito e não sabia como aplicar na nossa vida. Né? É por meio da Bíblia, então, e através do Espírito Santo que Deus fala conosco. Que Ele revela a vontade dEle para nós. Por meio da Bíblia, na Bíblia, por meio do Espírito Santo, na verdade, né? Então, a palavra de Deus, ela é assim. Mas não adianta nada nós chegarmos até esse momento e entendermos essas questões sobre a Bíblia, se a gente não conseguir aplicar e entender, ou pelo menos saber como viver. A Bíblia é aquilo que está na Escritura de Deus. E para isso eu dividi a Bíblia, de certa forma, para que a gente possa estar entendendo como aplicar todas essas verdades na nossa vida, em 4 características. A Bíblia possui 4 características próprias. E a primeira delas é a autoridade das Escrituras. A primeira característica é: a Bíblia tem autoridade. A palavra de Deus tem autoridade. Tudo que está na Bíblia é autoridade sobre a minha vida. Primeira característica. E isso a gente pode ver em 1 Coríntios, capítulo 2, 12 e 14. Vocês já estavam mais ou menos por aí, né? 1 Coríntios 2, 12 e 14. Diz assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos,
não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. A Bíblia aqui. Primeiro ponto. Vou parar aqui para explicar um pouquinho. A Bíblia ela foi escrita para cristãos. Quem não possui o Espírito Santo não consegue entender. Então, se tu tem alguma dificuldade para entender a Bíblia, de duas uma, ou tu não tem o Espírito Santo, ou tu tá tão longe da Bíblia que às vezes fica difícil mesmo, né? Se a gente pegar a novela, na metade da novela, fica meio difícil de entender. Faz tanto tempo que a gente não lê a Bíblia, que às vezes a gente não consegue entender ela, né? Mas ela não é sabedoria humana. A Bíblia não é feita de palavras de sabedoria humana, mas sim palavras ensinadas pelo Espírito Santo, que interpretam verdades espirituais para os que são espirituais. Nós, cristãos, somos espirituais, né? Continuando. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. E aqui eu paro de novo. Não adianta se discutir qualquer coisa com alguém que não entenda que a Bíblia é a autoridade na sua vida. Que a Bíblia é palavra de Deus, a autoridade máxima na vida daquela pessoa. Não adianta. Porque o quê? Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Porque para quem não tem o Espírito Santo dentro de si, para quem não tem contato com a Bíblia, essas coisas diz, depois da vírgula, pois lhes são o quê? Loucuras. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. A Bíblia, ela tem autoridade, porque ela traduz e fala coisas espirituais para as pessoas que são para seres espirituais, né? Quem não tem o Espírito Santo, quem não nasceu de novo, quem não entregou sua vida para Cristo, não vai entender e vai ter dificuldade de se submeter à Escritura de Deus, porque vai parecer loucura. Uma outra questão é que, em João, outro versículo de geladeira, João, capítulo 10, versículo 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Como é que tu vai seguir alguém que tu não acredita nas palavras dele? Ou que tu não se submete à palavra dele? Como é que uma ovelha vai ser guiada por um pastor se toda hora ela está querendo fugir? Quem você é? Você conhece a voz de Deus? Você se submete à Escritura e àquilo que está nela? Você reconhece como a palavra de Deus sendo realmente a voz de Deus, a autoridade máxima na tua vida? Tu consegue ouvir a voz de Deus quando lê aquela palavra? E consegue seguir a Cristo? Primeira característica e primeira aplicação. Você tem se submetido à palavra de Deus? A palavra de Deus é a autoridade máxima na nossa vida. Para quem não tem o Espírito Santo parece loucura, mas para quem é espiritual e tem o Espírito Santo dentro de si, a gente sabe que ela é verdade. E é ela que abre os nossos olhos, é ela que nos conduz, porque ela é a voz de Deus, é a voz do nosso pastor. E nós somos simplesmente ovelhas que seguem a voz do nosso pastor. Você tem se submetido à palavra de Deus? Ou tem algum assunto que ainda tu não quer entregar? Talvez seja alguma área financeira, talvez seja problema de discussão, relacionamento. Talvez seja preguiça porque tu não quer nem ler essa palavra, tem deixado de lado e tem simplesmente pegado quando vem no domingo ou quando vai no grupo célula. A Bíblia tem sido a autoridade na tua vida máxima. E quando eu digo autoridade tudo que eu faço, eu confronto com a palavra para saber se é verdade ou não, se essa é a vontade de Deus para mim ou não. Porque não adianta eu dizer que ela é autoridade para mim, mas se eu nem vou atrás para abrir para saber o que ela diz, nem escuto a voz do pastor chamando as ovelhas. Por isso que tem gente morrendo por aí. Segundo ponto, a Bíblia também ela é clara. A segunda característica da palavra de Deus é a clareza. Isso a gente pode abrir em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. A Bíblia é clara. Por mais que eu tenha dito anteriormente que existem dois tipos de distanciamento. O natural, que é o nosso, do contexto, do tempo, do autor, da língua. E também o divino, que é a nossa distância com Deus, um Deus tão grandioso que nós jamais vamos compreendê-lo. Mas a Bíblia, ela é clara. A Bíblia, ela é possível de se entender o que ela diz, né? Então, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, vou colocar aqui. Diz assim: tenham em mente que a paciência
de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu. E agora vamos prestar atenção nisso. Ó. Com a sabedoria que Deus lhe deu, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, me chamar, mas isso é meio contraditório. Não, não é. Aqui é só um exemplo onde se cita que aquilo que Paulo escreve e que está na Bíblia, algumas vezes ele fala de coisas difíceis de serem entendidas. Sim, esse é um fato. Mas difícil não significa impossível de ser entendido. Até mesmo porque quem possui o Espírito Santo consegue entender de uma forma melhor. Mas mais do que isso, quem realmente estuda e se debruça e busca entender a palavra de Deus, esse sim se edifica, esse sim ouve a voz de Deus, esse sim entende com clareza o que Cristo quer dizer. Aquela pessoa que não tem contato ou pouco tem contato com a palavra de Deus, realmente vai achar assuntos difíceis, né? Vamos abrir no Antigo Testamento, já que a gente abriu agora no Novo, Deuteronômio. Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 6 e 7. Deuteronômio 6, versículo 6 e 7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Saibam que, assim como era no tempo de Moisés, responsabilidade dos cristãos compreender e ensinar a palavra de Deus, também é para nós hoje. Quem é pai, ensine com persistência aos seus filhos. É nossa responsabilidade conversar sobre a Escritura quando nós estivermos sentados em casa, quando nós estivermos andando pelo caminho, quando nós nos deitarmos e também quando nós nos levantarmos. É a nossa obrigação. Assim como era para Moisés, no tempo de Moisés, assim também é para nós hoje. Será que realmente nós temos ensinado a palavra de Deus? Porque por mais que tenham alguns assuntos difíceis de se entender, a nossa obrigação é nos debruçarmos diante da Bíblia e ensiná-la, viver ela de uma maneira verdadeira. E quando eu digo uma forma verdadeira, muitas vezes é diferente do que a gente imagina que é. Sabe por quê? Porque eu cresci com muitos conceitos sobre o que a Bíblia realmente queria dizer. Eu acreditava porque eu ouvi falar de alguém uma vez que me disse que tal assunto era para essa situação ou tal coisa. Interpretava a Bíblia de um jeito. Tanta coisa eu tive que mudar depois que eu realmente fui estudar a Bíblia. Quando a gente se debruça de dia e de noite diante da Bíblia, a gente confronta aquilo que nós ouvimos de outro com aquilo que a Bíblia está falando e a gente vê que, peraí, não fecha. Tem alguma coisa estranha. Talvez vocês tenham que abrir mão até mesmo das coisas que outras pessoas já falaram, que formou o pensamento de vocês sobre a palavra de Deus, porque o que mais tem nessa vida é cristão vivendo coisa que não está na Bíblia. A Bíblia é o berço de todas as heresias. Vocês viram aquela vez no Fantástico aquele pastor que disse que podia adulterar? Não viram esse? Quem viu, levanta a mão, só para o pessoal não saber que eu estou falando que é loucura, a pessoa tem testemunho. Eu vou contar a história, eu lembrei agora, podia ter trago o vídeo, ia ser uma piada. Mas teve um pastor que abriu uma porta de uma garagem da casa dele e decidiu que ia abrir uma igreja. E ali dentro chamou algumas pessoas e era igreja ali dentro. E ele pegou uma parte da Bíblia e disse, olha, aqui está escrito, olha, tá vendo aquela mulher, vai lá e adultera. Acho que era uma coisa mais ou menos assim. E nisso chegou um repórter, porque isso ficou famoso no Brasil inteiro. Como é que pode o cara falando que pode adulterar? Inclusive uma mulher da igreja, então tinha tido um sonho que tinha se deitado com o pastor. E daí o cara entendeu que aquilo era de Deus. E o marido da mulher disse, não, se ela sonhou. E o pastor disse que pode fazer. E daí isso ficou um dendéu no Brasil inteiro. Aí foi o repórter do Fantástico lá, pegou a Bíblia e viu. Mas não é adultera, é adúltera. Porque tinha um acento ali no meio. Nem o português as pessoas sabem.
A verdade é que muitas vezes a gente vive conceitos que outros passaram para nós, mas que a gente não teve o mínimo de trabalho para entender o que a Bíblia fala realmente sobre aquilo. A gente confia plenamente. Vocês confiam plenamente no que eu estou falando para vocês? E se isso for mentira? Gente, eu não quero falar mentira, mas a gente não deve. Porque confiar plenamente em alguém é certa forma idolatria. Confiar plenamente no que um discipulador nos diz e não confrontar com a palavra de Deus é idolatria. Confiar plenamente no que alguém vem aqui, pega o microfone e fala para vocês, no que alguém num grupo célula abre a boca e fala para vocês, se não tiver na Bíblia, é heresia, é errado. Vai lá e adultera. Só não sabe nem português. E querem vir ensinar da Bíblia ainda. A Bíblia é clara. E a nossa responsabilidade é aprender ela de modo verdadeiro e ensiná-la de modo verdadeiro. Mas para isso, quanto tempo você tem dedicado para estudar a palavra de Deus? Seria vergonhoso se agora eu pedisse para a pessoa do teu lado, perguntar para ti quanto tempo tu leu a Bíblia essa semana. Seria vergonhoso. Seria vergonhoso. Seria bastante vergonhoso. Será que você realmente tem tirado um tempo para se alimentar da palavra de Deus? Para estudar verdadeiramente a palavra de Deus? Vou dar um termômetro para vocês como está a nossa igreja. Há o quê? 15 dias atrás, Duda? Não esse sábado aqui, sábado passado foi, né? Nós tivemos aqui um curso com o Duda falando sobre os livros históricos da Bíblia. Quantas pessoas nós estávamos, Duda? 9 com o Eduardo. Olha ao teu redor. Tem mais que 9, né? Tem bem mais que 9. Quantos têm aberto mão da nossa vida para aprender a Bíblia? 9 pessoas. 9 pessoas de 150. Nós fizemos um levantamento por meio das folhinhas da avaliação. Nós somos de o quê? 170. 170. 9 pessoas vieram no sábado de manhã para estudar a Bíblia. Que cristianismo a gente vive, gente? Quanto tempo você tem dedicado para estudar a palavra de Deus? Senão não dá. Senão não dá. Porque daí a gente vai errar e vai sofrer e vai doer. É triste. Por isso que eu digo, é uma dura realidade. É uma dura realidade. Vamos para o terceiro, para ficar um pouco mais fácil. A Bíblia também tem a sua terceira característica, que é a necessidade. Ou seja, será que uma pessoa realmente necessita da Bíblia para ver a Deus, conhecer a Deus, saber que é pecadora e entender o plano da salvação? Será que ela precisa da Bíblia, da palavra de Deus, para entender isso? Vamos abrir então em Romanos, capítulo 10, versículo 13 e 14, que diz assim, Romanos 10, 13 e 14. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Eu vou pular agora para o versículo 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Realmente, aqui nesse trecho, né, em Romanos 10, a gente pode entender 5 verdades. Primeiro, que o homem ele precisa invocar o nome do Senhor para ser salvo. É isso que começa o versículo. Segundo, as pessoas elas só podem invocar o nome de Cristo se crerem nele. Se não acreditar nele, não adianta chamar Jesus. As pessoas elas não podem acreditar em Cristo a menos que tenham ouvido falar dele. E também não vão ouvir falar de Cristo se não tiver ninguém que fale de Cristo para essa pessoa. Então, não ouvirão falar a menos que alguém fale sobre ele. A conclusão é que a fé que pode salvar alguém, a mensagem que pode salvar alguém, ela vem por meio do Evangelho, vem por meio da Bíblia. Então, a Bíblia ela é, sim, extremamente necessária para salvar e conduzir alguém. Não tem outra forma de alguém entender o plano da salvação de Deus, se não for por meio da Bíblia. Mas em Mateus 4, versículo 4, outro versículo de geladeira, nos diz que a Bíblia ela é necessária para sustentar a nossa fé. Esse aqui todo mundo sabe, né? Porque Jesus respondeu, e está escrito, vamos falar junto. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, aqui a gente pode entender que, simples assim como o nosso corpo precisa de uma porção diária de alimento físico, para manter o que é físico,
Também a nossa vida espiritual precisa de uma porção diária de alimento espiritual. E esse alimento espiritual vem por meio da palavra de Deus. Não vem pela conversa que eu tenho com o outro, não vem pelo relacionamento que eu tenho com outros cristãos, não vem só porque eu fico orando 20 horas por dia, mas vem por meio da palavra de Deus. É ela que nos alimenta. Por isso que eu disse que tem muitos cristãos que estão de muleta para lá e para cá, que estão só no sorinho, né? Também uma outra verdade sobre a questão da necessidade é que a Bíblia é necessária para que a gente possa então conhecer a vontade de Deus, que foi o que eu perguntei para vocês antes. Será que, como é que a gente faz, como a gente pode saber qual é a vontade de Deus? Para inúmeras circunstâncias da nossa vida. A gente conhece a vontade de Deus por meio da palavra de Deus. Tudo que a gente precisa saber sobre a vontade de Deus para a nossa vida está na Bíblia. Não está em outro lugar, está na Bíblia. Não está no que outra pessoa vai falar para ti depois, está na Bíblia. Vamos voltar para Deuteronômio, lá no Velho Testamento, capítulo 29, versículo 29. Deuteronômio, lá no início da Bíblia, 29, nos diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Ou seja, tem alguns assuntos que realmente daqui a pouco a Bíblia não vai tratar. Mas tudo o que está na Bíblia é nosso dever saber, ensinar e viver. Porque aquilo que foi revelado pertence a nós. É o que Deus quer que a gente saiba. Tudo que Deus quer que a gente saiba está na Bíblia. E a gente viu antes que toda palavra é completa para criar no homem, dar condições para que o homem realize toda boa obra. Né? Então, tudo que o homem precisa saber, tudo que o homem precisa fazer, toda boa obra, Deus já preparou, já está na Bíblia, já revelou. Por mais que tenham coisas que a gente não vai saber. Como, por exemplo, se Adão tinha umbigo, né? E outras coisas. Aquilo que é encoberto, que a Bíblia não diz, a gente não precisa saber. Mas agora, aquilo que a Bíblia fala, a gente tem o dever de saber, ensinar e viver. Né? Quarta característica da Bíblia é a... pergunta, né? Aplicação, no caso. Então, você tem alimentado a sua fé? Já que a gente pode entender por meio dos versículos que ela é, então, o nosso alimento espiritual. Você tem alimentado a sua fé por meio da palavra? Ou tem alimentado mais a você mesmo? Tem muito cristão gordinho, né? Está alimentando bem. Mas o Espírito Santo está aqui, é isso aqui, né? Mais ou menos isso. Você tem alimentado a sua fé? Ou tem vivido a custas do que outros viveram? E daí tudo, na vida do Michel, que coisa, mas Deus é maravilhoso. Mas na tua vida não acontece nada, só na vida dos outros. Porque aqueles outros, então, eles buscam a Deus. É assim que acontece. Quem não busca a Deus, não conhece sobre Deus, não experimenta Deus, não vive a maravilha que é viver ao lado de Deus. Quarta característica, a suficiência. Será que nós precisamos de algo mais além do que a palavra de Deus? Sim ou não? Nós vamos ver. 2 Timóteo, versículo 3, versículo 16 e 17. Foi o que nós lemos antes. Né? Diz assim: toda a Escritura, então, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. Toda a Escritura. Para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Né? Então, de novo, tudo que Deus quer que a gente faça, Ele já deixou na palavra. E na palavra de Deus, ela é suficiente para que a gente possa entender o que Deus quer que a gente faça da nossa vida. Não tem nada que outra pessoa possa falar. Não tem nada do que outra pessoa possa ensinar, insinuar ou ter vivido com Deus, que a palavra não fale por si só. A palavra, só ela basta. Ela é suficiente para nos ensinar o que Deus quer da nossa vida. A palavra de Deus é suficiente. Quando alguém for te instruir para que caminho andar ou qual é a vontade de Deus para a tua vida, saiba que a palavra de Deus é suficiente. Por mais que a gente procure andar e mostrar, mas o nosso conselho ou o conselho de alguém sempre deve ser orientado na Bíblia e não no que ele acha que viveu ou experimentou. Né? Porque não é a vida das outras pessoas que são suficientes para me ensinar. Mas é a palavra de Deus que é suficiente para me ensinar a vontade de Deus. Porque ela é completa
inspirada por Deus para me preparar para toda boa obra. Entendido? Diante disso, então, você tem buscado descobrir a vontade de Deus? Já que ela é suficiente e nela a gente consegue entender para qualquer coisa que a gente vai fazer, qualquer boa obra, toda boa obra, nela a gente tem a condição perfeita e suficiente para saber o que fazer e como agir. Será que nós temos buscado a vontade de Deus verdadeiramente na palavra dele? Ou nós temos nos baseado muito mais no que a gente acha, no que nós aprendemos, na nossa experiência, ou no que os outros nos falam, né? Como tem sido a tua tomada de decisões? Tem se baseado no quê? Nisso posso até abrir um exemplo bem pessoal. Quando eu e o Dandy estávamos lá na Itália há 5 anos atrás, nós tínhamos um desejo muito forte de voltar para o Brasil e vir morar aqui de novo, perto da família, perto de vocês, estar aqui. E lá nós estávamos numa outra igreja, uma igreja batista. E um pastor que até nosso padrinho de casamento, meu e da Mirella, ele me ensinou algo naquele momento que eu jamais esqueci. Que eu disse, Caio, olha só, eu gostaria de voltar para o Brasil. Eu quero voltar para o Brasil. Quero fazer isso. Acho que já deu, acho que Deus já me mostrou, eu vou voltar para o Brasil. Sinto que é isso. Aí olha o que ele me largou. Ele me disse assim, bacana que tu já tem essa decisão dentro de ti. Agora sim, espera Deus mostrar na Bíblia dele, na palavra dele, por meio da Bíblia, quando que tu tem que ir ou como que tu tem que ir. Porque quando tu tiver um versículo que te oriente essa decisão, aí tu vai ter certeza do que tu tem que fazer. Entende? É assim que a gente descobre a vontade de Deus. Lendo a palavra de Deus todo dia. E este lê a palavra de Deus e diz, era isso, essa é a vontade de Deus para isso que eu estou vivendo. Porque este passa por tantos problemas e este quer resolver do nosso jeito. E este ignora a Bíblia, que é capaz de nos preparar para qualquer coisa. Gente, qualquer decisão que este for tomar, não tem que ser tomada na nossa experiência, naquilo que este acha, ou naquilo que este viu na vida dos outros. Tem que ser tomada em base da palavra de Deus. Porque é ali que ele vai expressar e falar a vontade dele. Eu não sei se tu tem que comprar um carro, uma casa, se tu tem que fazer isso, deixar que fazer aquele outro. Mas faça com um versículo, com um ensinamento, com um princípio bíblico. Porque aí tu vai ter certeza que essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantas decisões nós temos tomado, não é nem sem orar, é sem ter base, sem ter fundamento. Como é que alguém constrói alguma coisa sem ter fundamento? O nosso fundamento é a palavra de Deus. É ali que a gente tem a segurança do que fazer ou do que deixar de fazer. A verdade é que todo esse nosso estudo de hoje, esses minutinhos que nós buscamos aqui e estamos conversando, na verdade eu mais falando, né, do que vocês, foi para que nós pudéssemos entender que nós devemos viver a palavra de Deus. E viver é ler, estudar, se debruçar, falar, compartilhar, ensinar e botar em prática. Em tudo aquilo que a gente fizer. Não é só para encher a nossa mente e não botar em prática. É para a gente viver a palavra de Deus. Porque ela é a autoridade da nossa vida. A Bíblia ela é clara no que Deus espera que a gente faça. Ela é necessária para que a gente possa viver aquilo que Deus quer que a gente viva. E por meio dela, somente ela é suficiente para nos ensinar o que Deus quer que a gente faça. Será que basta? Né? Último versículo. E se tu ainda não tem o hábito de ler tanto a Bíblia todos os dias ou com uma certa frequência, medite sobre esse salmo. O primeiro salmo, Salmo capítulo 1, versículo número 1. Abra ali. Olha só o que diz. Salmos 1, 1 e 2. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Simples. Quantos de nós temos vivido uma vida infeliz, porque este segue os conselhos de pessoas que não andam com Deus? Pessoas que são pecadoras, assim como nós somos pecadores, mas que não buscam imitar a Cristo. Quantos? Quantas decisões, quanta coisa da nossa vida a gente já tem feito, se sentando ao redor
daqueles que muitas vezes até mesmo zombam de Deus. A Bíblia nos diz que a gente tem que fazer justamente ao contrário. A nossa alegria, a nossa satisfação, o nosso prazer tem que estar na palavra de Deus e meditar nessa palavra de dia e de noite. Se tu não tem, então, algo para fazer essa semana, tá aí algo que tu pode ter um compromisso para o resto da vida. Meditar na palavra de Deus dia e noite. E assim você vai saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Assim tu vai saber quando alguém que vem te instruir, por mais que seja cristão e esteja falando alguma besteira, porque tu conhece a palavra, e tu vai saber que tudo aquilo que tu precisa para viver, Deus já deixou há mais de 2000 anos atrás na palavra dele. Nada mais. Vamos baixar a nossa cabeça e fechar os nossos olhos e orar para Deus, pedir que realmente o Espírito Santo esteja sendo o verdadeiro intérprete na nossa vida e traduzindo tudo isso que nós ouvimos hoje para que não seja um bocado de teologia ou de palavras jogadas ao vento, mas que seja a verdade na nossa vida. Se tem algo que talvez tu não tenha entendido ou tenha sido tudo muito confuso, que a tua oração, pelo menos, seja essa do primeiro salmo da Bíblia, dizendo para Deus que o teu compromisso de agora em diante é se debruçar de dia e de noite na palavra dele, que é buscar a Deus por meio da palavra dele, que é se alegrar na palavra de Deus, se alegrar com aquilo que Deus revela da palavra dele para ti. Assuma esse compromisso com Deus, que não sejamos mais 170 cristãos que têm deixado a Bíblia pegando pó, mas que sejamos uma igreja conhecida por cristãos que realmente buscam entender verdadeiramente o significado da Bíblia, que buscam praticar os ensinamentos e tudo aquilo que Deus deixou na palavra dele. Tenha esse compromisso com Deus, assuma esse compromisso com Deus hoje e medite na palavra dele. Pai, eu quero estar te pedindo perdão em primeiro lugar, porque não há nada a se dizer a não ser nos perdoa, Senhor. Porque nós temos o privilégio de ter a tua palavra na nossa mão, de estar no nosso colo aqui hoje, Senhor, de estarmos folhando inúmeros versículos, sabendo que tantas pessoas no mundo têm perdido a própria vida, Pai, para ter essa palavra, Senhor, para ter a oportunidade de pegar a tua palavra na mão. Pai, eu te peço perdão porque nós realmente temos deixado a tua palavra pegar pó nas nossas prateleiras e até mesmo dentro dessa igreja. Pai, nos perdoa porque muitas vezes nós temos menosprezado a tua palavra. Nós temos acreditado muito mais no que outras pessoas têm nos ensinado e nos dito do que buscar saber a verdade do que a tua palavra diz. Pai, nos perdoa porque nós somos pecadores, nós não entendemos ainda a maravilha que é estar contigo, a maravilha que é te conhecer, Senhor. Pai, mas eu te agradeço porque na tua misericórdia o Senhor deixou tudo aquilo que nós precisávamos na tua palavra. E nós vivemos em um país que é livre, um país que a gente não precisa estar mandando a Bíblia por balão, não precisa estar escondendo a Bíblia nos jardins. A gente não perde a nossa cabeça, Pai, por ler a tua palavra, e eu te agradeço por isso. Te peço que o teu Espírito Santo realmente esteja interpretando a tua palavra no nosso coração. Esteja interpretando também todos esses minutos que nós ficamos aqui refletindo sobre essa questão na nossa vida. Pai, que teu Espírito esteja fazendo com que nós possamos assumir um compromisso verdadeiro contigo, de ler, de se debruçar na tua palavra, de ensinar a tua palavra, Senhor, de dia e de noite meditar na tua palavra e viver a tua palavra, Senhor, na nossa vida. Nos ensina, Pai, a ser assim. Nos ensina a entender mais de ti e mais sobre a tua vontade para a nossa vida por meio da tua palavra, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.